Vocês estão preparados? Aleluia. Vocês estão preparados para serem preparados? E esses dias, o pastor falando na internet, o principal não é a unção que vem do Senhor, ela é muito importante e ela vai vir. Você precisa se preocupar se você está preparado para sustentar a unção, para sustentar a bênção que vem do Senhor. Tá? Nós queremos muitas bênçãos, nós sonhamos com essas bênçãos, nós trabalhamos por essas bênçãos, amém? Mas às vezes nós não conseguimos sustentar essa bênção, porque nós depositamos o sustento em nós. Mas o verdadeiro sustento que alimenta é o sustento do Senhor. Amém? Qual é a função pastoral? Não é cuidar da ovelha? Entenda, o pastor, o líder, ele não é o alimento. Ele só leva o alimento. Amém? O que Jesus diz que ele é? Ele é o pão da vida. Ele é aquele que verdadeiramente sustenta. Certo? E não se engane, porque às vezes nós esperamos que o sustento seja somente aquele que nos agrada. O sustento vindo do Senhor não são todas as vezes que Ele agrada, mas todas as vezes Ele sustenta. Amém? Amém. Ele sustenta. Certo? Sabe quando você está com uma falta de alguma vitamina no seu corpo e você precisa comer aquilo que você não come diariamente porque você gosta, mas às vezes você vai comer porque você precisa. Amém? Isso é Jesus nas nossas vidas. Sabe? Jogadores profissionais precisam de quê? Para não ter cãibra? Na maioria das vezes comem bananas, não é? Mas não são todos que gostam de banana. Agora você prefere a dor ou o alimento necessário, ou o alimento que sustenta? Isso é incrível, né? Isso é incrível. Jesus fala: aquele que beber dessa fonte nunca mais terá sede. Aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. Estou entendendo a dimensão, o quanto isso é grandioso e é maravilhoso? O quanto a palavra do Senhor, por mais que às vezes ela seja amarga como um remédio, ela também cura. Amém? Então não esconda as suas dificuldades da palavra do Senhor e nem do Senhor. Não esconda as suas feridas que doem da palavra e nem do Senhor. Exponha elas, para que elas verdadeiramente sejam curadas. Amém? Para que elas verdadeiramente sejam curadas. Não esconda as coisas. Aquilo que vem do Senhor não é para se esconder, é para se mostrar. Amém? O que é levar a mensagem das boas novas? Boas novas significa notícias, não é? Boas notícias. Então elas só vão ser notícias se forem passadas para frente, não é? É isso que nós estamos para fazer aqui, levar essa boa notícia chamada Jesus, chamada Evangelho, Bíblia, Palavra de Deus, a verdade. Amém? Então não se espantem, não se frustrem se talvez o alimento que você precisa naquele dia, que você acha que o alimento será docinho, ele vai ser um pouquinho amargo. Se está vindo do Senhor, receba, porque vai te fazer bem. Amém? Amém. Se você for ver a questão de alimentação, a maioria das coisas não são as coisas que fazem bem, não são aquelas que dão prazer no paladar, não é? O prazer na carne, no visível, mas é o que sustenta o corpo. É o que evita
a baixa imunidade. Nós vivemos num tempo, meus irmãos, de pandemia, amém? Onde nós temos que cuidar muito do quê? Da imunidade. Não é? Como que nós cuidamos da nossa imunidade? Como que nós aumentamos, né, a nossa imunidade? Uma boa alimentação. Se cuidando. Não é? Não comendo só aquilo que nos dá prazer, mas comendo aquilo que verdadeiramente alimenta e sustenta. Jesus verdadeiramente alimenta e sustenta. Amém? Vocês estão comigo aqui? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia então em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus, Mateus capítulo 6. Hoje nós vamos ler aqui de início 2 versículos, 22 e 23. Hoje nós vamos falar sobre os nossos olhos. Já quero adiantar, não sou oftalmologista, não tenho formação nessa área, mas o Senhor quer nos trazer uma visão sobre os nossos olhos, amém? Então Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão suas trevas. Feche os seus olhos por um instante. Pai, nós entregamos mais uma vez esse culto nas tuas mãos, a palavra que vem do Senhor para nós. Deus, que o Senhor traga ela, Pai, e que nós possamos passar aqui e entendê-la de uma forma verdadeira, genuína e que te agrade, Pai. Que nós não venhamos a confundir nada, que o inimigo não nos confunda em nada da tua palavra, mas que ela, Senhor, venha, trate cada um de nós, ajusta-nos mais em ti, nos limpe, nos mostre a verdade, para que por daqui em diante nós possamos caminhar mais no centro ainda da sua vontade, em linha com a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu me entrego ao Senhor, me esvazio de mim, rejeito toda a glória e toda a adoração, porque ela pertence ao Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então olha aqui para mim, Mateus capítulo 6, 22 e 23. O Senhor quer falar conosco hoje sobre os olhos, sobre como nós temos alimentado os nossos olhos, sobre como nós temos falado, como nós temos nos comportado, né, através dos nossos olhos. Isso é muito importante e precioso. Por quê? Porque às vezes nós caímos por causa dos nossos olhos. Às vezes nós pecamos por causa dos nossos olhos, amém? E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui no decorrer da palavra, né? Então é extremamente importante que você entenda que você precisa dominar os seus olhos. Você precisa dominar a hora que você precisa fechar os seus olhos, a hora que você precisa abrir os seus olhos, a hora que você precisa direcionar os seus olhos, entendeu? E a Bíblia fala muito sobre os olhos. Vários versículos nós temos, eu separei alguns aqui, que vão nos dar um direcionamento um pouco mais claro referente aos nossos olhos. Então a primeira coisa que nós vamos ver é um pouquinho mais a gente aprofundar nesses 2 versículos. Ele começa dizendo: a candeia do corpo são os olhos. Candeia na época era tipo um bulizinho que na ponta tinha uma vela, ou na ponta tinha um fogo, sabe? E ela tinha uma pequena alça. Se vocês tiverem a oportunidade depois de ver lá no Google, na internet, digitar o que é candeia, vocês vão ver. Quem assistiu aqui já o filme Aladdin, o desenho, vocês vêem a lâmpada lá do Aladdin? Então, que esfrega, é mais ou menos aquilo, só que na ponta tinha o fogo, certo? E o interessante era o quê? Que aquela alcinha era para carregar aquela luz, amém? E para carregar para quê? Não era para carregar para colocar para o lado, não era para carregar colocando ela fora da direção dos olhos.
Ok? Então aquela luz, ela era o quê? Direcionada aonde os olhos estavam olhando, onde estava tendo a visão, certo? Então quando ele colocava e queria enxergar algo aonde estava escuro, ele levava a luz para que os olhos pudessem ver. Ok? Então ele diz aqui, a candeia do seu corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, aonde está enxergando, aonde está indo os teus olhos, ok? Ali tem que estar bom. Se os seus olhos estão bons, toda a visão que vai entrar ali para dentro do teu corpo será também boa. Amém? Eu já uso óculos há alguns anos e alguns de vocês aqui usam. Em nome de Jesus, eu não quero que aumente a sua lente, eu quero que vocês parem de usar, não sei se vocês não gostam, né? Mas o que acontece? Quando nós temos a lente e enxergamos através da lente, a nossa visão fica mais clara, ok? Ela fica mais nítida, ela fica mais verdadeira, certo? Essa lente na nossa visão espiritual precisa ser Jesus. Não conseguiram me entender? Se você colocar Jesus como a sua lente e ver através de Jesus o resto das coisas, significa que o que você está recebendo de visão está fazendo bem para você e não está fazendo mal, certo? O que fala na Bíblia? Em João capítulo 8, versículo 34. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Certo? Então, se aqui ele diz assim, no versículo 22, que de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá a luz do mundo, que está escrito aqui em João 8:34. Ok? Olha quão precioso que é isso. Estão conseguindo me acompanhar aqui? Se os teus olhos estão bons, você tem a luz de Jesus na sua vida. Certo? Se os teus olhos estão saudáveis perante o Senhor, teu corpo está iluminado com uma luz verdadeira, a qual não te deixa caminhar em trevas. Não permite que você caminhe em trevas. Então nós precisamos cuidar. Nós precisamos ter essa lente chamada Jesus em nós. Nós precisamos começar a enxergar através de Jesus e não através da ira, e não através da falta de paciência, e não através da ansiedade, e não através da comodidade. Nós temos que enxergar através de Jesus. Nós temos que diariamente praticar uma visão de Jesus, para Jesus, vinda de Jesus, ok? Por isso que às vezes nós falamos assim, nessa situação, o que Jesus faria? Como Jesus visualizaria essa situação? Você, quando está diante de um problema, certo? Diante de uma questão, de uma situação, como Jesus visualizaria essa situação? De que forma ele enxergaria isso? Como vocês acham que Davi enxergou Golias? Será que ele enxergou Golias como algo impossível? Será que ele olhou Golias como algo muito grande para ele? Será que ele enxergou Golias como algo extremamente difícil, que o mais cômodo era deixar e voltar lá para a casa do seu pai e continuar o seu trabalho? A lente de Jesus faz a gente enxergar algo que nos mostra como nós devemos agir da maneira correta. Davi enxergou Golias como alguém que estava insultando o seu Deus. E ele sabia que não podia permitir que aquilo continuasse. Amém?
Ele não queria permitir, ele não tolerou aquilo, certo? A própria palavra do Senhor diz o seguinte: se você sabe o que fazer, se você sabe o que é certo, o que se deve fazer, e você não faz, você está pecando. Entende? Então, resumindo, se você se omite, se você se esconde, se você foge, sabendo aquilo que você deve fazer, você está pecando, sabe? Eu e você não podemos agir como Jonas. Jonas fugiu daquilo que ele precisava fazer, ok? Aonde ele foi parar? No ventre do grande peixe. Aí ele ficou 3 dias na escuridão, certo? 3 dias na escuridão ele ficou. E quando Jesus fala assim: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não estará em trevas, amém? Como diz aqui, ele fala: todo o teu corpo terá luz. Então aqui nós entendemos que essa luz é Jesus, amém? Certo? O que é trevas? Trevas, pegando o significado dela, ela é ausência de luz, ou seja, ausência de Jesus, certo? Se o teu corpo não tem a luz aqui que ele está falando, é porque o teu corpo não tem Jesus. O que é trevas? Trevas é também definido como ignorância, falta de conhecimento. Olha só o quanto é importante nós buscarmos conhecimento na palavra do Senhor. Então, se você está se esquivando de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, conforme está escrito na Bíblia, você está se esquivando de Jesus, sabe? Quando vocês não estão lendo a Bíblia, não estão buscando o Senhor, lendo as Escrituras e buscando um conhecimento, vocês estão sendo e persistindo na ignorância. E ignorância é trevas. Amém? Amém? Ignorância é trevas. Sabe também o que significa trevas? Significa cegueira espiritual. Ou seja, que os seus olhos espirituais, eles não enxergam, eles não veem. Meus irmãos, qual é a função da luz? É mostrar aquilo que não se consegue ver. Amém? Se você entrar num quartinho totalmente escuro, você não vai enxergar nada, certo? Mas quando você entra com uma luz, certo? Ela começa a te mostrar aquilo que você está procurando. Amém? Não conseguiu entender. Quando você entra num quarto escuro, a luz, ela ilumina o caminho para que você não tropece em nada, não sinta dor. Certo? Quando você está com a luz naquele quartinho, ela faz você enxergar aquilo que quem não tem luz não pode enxergar, não consegue enxergar. O que a luz mostra num quartinho escuro? Ela mostra os detalhes, que se aquele que entrar ali sem luz não vai ver, certo? Essa luz é Jesus. Essa luz é Jesus. E aí eu leio para vocês novamente: a candeia do corpo são os olhos. E de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, certo? Agora entenda, quando a luz do Senhor ela vem para dentro de mim, de você, ela não vem para esconder nada que nós temos aqui, ela vem para mostrar. Amém? O que Adão fez quando pecou? Se escondeu. Ficou com vergonha de mostrar que estava nu. Certo? Quando Jesus vem, está dentro de nós, Ele não quer que a gente esconda nada dele. Ele não quer que a gente fique escondendo nada de ninguém. Ele quer que você mostre que Ele está aí dentro. Ele quer que você venha e mostre para os outros o que está acontecendo, que Jesus está fazendo e transformando dentro de você. Ele quer que você realmente fale: olha, enxerga que Jesus está aqui dentro.
Aqui não está nada escuro, você consegue ver. Amém? Você consegue enxergar Jesus aqui dentro. Ele é a luz que está dentro do seu corpo, que ilumina aí. E não deixa que as trevas estejam aí dentro. Por que é trevas? É ausência de luz, como nós vimos. Se Jesus está aqui dentro, não existe trevas. Então não existe ausência de luz. Então não existe ignorância. Então não existe cegueira espiritual. Porque a luz que ilumina o mundo está aqui. E entende isso? Se Ele está aqui dentro, nós temos a luz que ilumina o mundo aqui dentro. Entende então, enquanto você está passando por um lugar, essa luz que é Jesus que está aqui dentro de mim, que está dentro de você, ela está iluminando aquele lugar? Ela está iluminando aquilo que está escuro? Ela está revelando aquilo que está escondido? Amém? Amém. Olha que incrível! Olha que incrível, mas tudo isso existe uma condição. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, ou seja, se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha a importância dos nossos olhos serem bons. Amém? A importância, cara, de você ter um olho bom, espiritualmente bom. Você ter a lente de Jesus nos teus olhos. É precioso demais o que isso gera para dentro de nós. Ele disse que nós não vamos andar em trevas. Jesus disse isso, você não vai andar em trevas se eu estiver dentro de você. Olha que incrível. Sabe o que é isso? Ter um Criador aqui, o Salvador dentro de você. Ele é essa luz, meus irmãos. E o versículo 23, ele diz o seguinte: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Mateus capítulo 20, versículo 15, ele diz o seguinte, vamos aí, ó, está quase perto de onde vocês estão. Mateus 20. Olha só. Aqui ele está contando a parábola dos trabalhadores da vinha, amém? E aqui no resumir da história diz assim, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, então preste bem atenção, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. O que é isso? Sem fazer nada. E disse-lhes, ide-vos também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhes, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes, ide-vos também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, ou seja, os últimos, receberam dinheiro cada um, vindo porém os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo receberam dinheiro cada um, e recebendo murmuravam contra o pai de família, dizendo, estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e vá. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Versículo 15, preste bem atenção. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu?
Ou é mau o teu olho para o que eu sou bom? Olha só, se os nossos olhos são maus, eles ficam cuidando da vida dos outros. Ele fica invejando aquilo que os outros estão ganhando e não apreciam a justiça de Deus em nossas vidas. Ok? Se os nossos olhos estão maus, aqui Jesus conta uma parábola que é como funciona no reino, ou seja, de forma espiritual. Ele diz o seguinte: te incomoda eu fazer o que é bom para os outros? E às vezes isso acontece conosco. Nós vemos um ímpio sendo abençoado, um ímpio prosperando e enriquecendo. Aquela pessoa, sabe, que fez algo ruim, que traiu, que não trabalhou como eu trabalhei, que não fez aquilo que eu fiz. E aí quando a pessoa consegue atingir um resultado melhor, eu acho que Deus está sendo injusto comigo. E não começo a enxergar com os meus olhos que Deus sempre tem sido justo comigo e sempre continuará sendo justo comigo. Então cuide os teus olhos para que eles não sejam maus, para que eles não se desviem da justiça de Deus para a ganância dos homens. Ok? Se você trocar ser obediente por ser ganancioso, você está trocando a prosperidade pela riqueza. E isso é terrível. Certo? Por quê? Porque a ganância, ela quer só aquilo que agrada a minha carne. A ganância, ela não se importa com ninguém. Eu quero mais. É para mim, eu quero para mim. Eu quero cada vez mais. E isso pode trazer riqueza, mas não vai trazer prosperidade. Mas a obediência, meus irmãos, ela não busca aquilo que eu quero, ela busca aquilo que o meu Senhor quer. Glória a Deus. E o que o meu Senhor quer é que eu seja próspero em toda a minha vida, em toda a minha história. Um rico, ele pode ter muito, mas ele pode ser infeliz. Ele pode ter muitos bens, certo? Mas ele não tem felicidade. Do Senhor, não. Genuína, não. Agora, um próspero pode não ter muitos bens, mas com certeza ele tem a felicidade vinda do Senhor. Glória a Deus. Ele tem a satisfação de ter a luz dentro dele, de ter a lente de Cristo, a lente chamada Jesus Cristo nos teus olhos. Aleluia. Então não troque a obediência pela ganância. Não troque riqueza por a prosperidade por riqueza. Não caia nesse engano aonde nós vemos por aí e aí começa a querer enganar os nossos olhos. Poxa, Deus! Poxa, pastor! Poxa, irmão! Poxa, família! Eu faço tanto, eu pago o preço e eu recebo tão pouco. Talvez é por isso que você está recebendo pouco, porque você está fazendo para receber, não pelo que já recebeu. Amém? Amém. Talvez é isso que está errado, é isso que precisa ser ajustado. Não fique fazendo para receber algo. Não faça a obra do Senhor, não obedeça ao Senhor para receber. Obedeça ao Senhor, faça a obra do Senhor pelo que você já recebeu. Mude a sua visão. Treine os seus olhos para isso. Que quando você vê alguém prosperando, quando você vê alguém crescendo, meu irmão, você fala, glória a Deus. Porque Ele tem misericórdia até desse cabeção aí que ficou fazendo coisa errada. Amém? Olha que olho saudável é esse. É difícil, é desafiador. Dá coceira até dá. Mas nós precisamos treinar isso, praticar isso. Isso entra no tal do domínio próprio, do fruto do Espírito, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Do fruto do Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor.
Fruto é resultado de você estar conectado na videira que é Cristo. Amém? Então o fruto vai dar. Ele vai dar. Só que você precisa estar conectado no lugar certo. Amém? Esteja conectado no lugar certo. Esteja ligado no lugar certo. Esteja linkado com Deus. Sabe? Tudo ali, analise com os olhos espirituais, os olhos sadios. O que Deus está querendo me falar com isso aqui? O que Deus está querendo me mostrar? O que Deus está querendo me tratar? O que Ele quer revelar? O que essa luz quer me mostrar que está escondido? Sabe? É isso que nós precisamos treinar os nossos olhos. Quando nós enxergarmos uma situação e nós pararmos ali e não olhar como nós queremos olhar, mas olhar como Jesus quer que nós olhemos, sabe? Não com julgamento. Ele diz, pare, Jesus fala, pare de ficar olhando o cisco no olho do seu irmão. Você não está reparando o tamanho da trave, do tronco, da pedra que está nos teus olhos. O que isso quer dizer? Cara, se você está enxergando, reparando no cisco de olho de alguém, é porque os teus olhos não estão bons. Entende? Tem alguma coisa nos teus olhos que você precisa ajustar, sabe? Nós devemos ter filtros, sim, mas o Senhor não nos chamou para amaldiçoar, Ele nos chamou para abençoar. Nós vamos exortar? Sim. Nós vamos corrigir? Sim. Nós vamos defender a verdade de Cristo? Sim. Nós vamos nos posicionar? Sim. Mas nós não vamos amaldiçoar. Entenda, você não consegue defender aquilo que você não conhece. Você vai achar que vai defender, mas você não vai. Você precisa conhecer, prosseguir em conhecer, para você conseguir ter condições de defender. Então eu vejo às vezes muita gente, Senhor, porque o Senhor não me leva para fazer isso, porque o Senhor não me põe para pregar, porque o Senhor não me usa e tal. Calma, amigo. Compreenda as estações que você está vivendo, sabe? E é um passo de cada vez. Aleluia. Continue prosseguindo em conhecer, continue buscando conhecimento no Senhor. Deixa o rio correr. Deixa o rio correr. Deus sabe de todas as coisas, está tudo no controle dele. Amém? Está tudo no controle dele. Aleluia. Se tivesse no nosso controle aqui, meu querido, meu Deus, a gente estava frito, sabe? A gente estava realmente em apuros. Amém? Amém. Então, a palavra do Senhor ela é clara e ela está dizendo assim: a luz que em ti há são trevas e quão grandes são suas trevas. A última parte do versículo 23, ele fala sobre engano. Você está sendo enganado. Ele diz assim: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Amém? O que é tenebroso? É coberto por escuridão. Certo? E aí, ele diz, se portanto, aí ele coloca uma terceira situação. A luz que em ti há são trevas, quão grandes serão suas trevas? Ou seja, se aquilo que está iluminando esse lugar que está escuro não é a verdadeira luz, ela vai te mostrar aquilo que não é verdadeiro. Ela vai te enganar. Amém? Se essa luz não for Jesus, se aquilo que está iluminando o teu corpo não é Jesus, você está sendo enganado. Porque não é porque está deixando claro que significa que é a verdadeira luz. Amém? A palavra do Senhor diz o quê? Que o diabo, ele virá em forma do quê? Anjo de luz. Não é? Ele não vai vir lá com a asa, né? Sabe, a asa toda feiosa, chifres, dente de vampiro, CC, né, chulé. Ele não vai vir não, meu irmão. Entendeu? Ele vai vir com aquilo que agrada os teus olhos físicos.
Amém? Mas são os teus olhos espirituais, a lente chamada Jesus Cristo, que vai revelar a verdade. A verdade. Então não se engane, entende? Não deixe que essa luz, aquilo que está te mostrando algo, ela seja falsa. Que essa luz venha de você, sabe? Que essa luz venha da sua força, porque essa luz será falsa. E se a luz que está te iluminando, se a luz que está te guiando, ela não é Jesus, ela não provém do Senhor, ele diz, cara, quão grandes são suas trevas, ou seja, quão aprofundado você está na escuridão. Quão aprofundado você está na ignorância. Sabe as pessoas que acham que estão certas por fazer aquilo que é errado? Sabe? Essas são as pessoas que estão numa situação muito complicada, porque para elas aquilo é correto. Amém? E isso precisa ser desconstruído, quebrado, ok? Para que elas possam enxergar que aquilo é um engano. Amém? Engano. Eu vejo muitas pessoas falarem das crianças da favela, que andam armadas, certo? Essas crianças aí. Mas se você for parar para pensar, se alguém já visitou alguma favela e for lá e conversar com eles, sabe o que eles são ensinados? Sabe o que eles veem todos os dias? Eles veem os traficantes defendendo eles. Eles veem os traficantes conversando com eles, eles veem os traficantes enriquecendo, andando com colares de ouro, ostentando, né? Que está muito aí fluente na modinha essa palavra, né? E ali eles olham e os traficantes ficam falando que os verdadeiros corruptos é a polícia, certo? Não estou entrando no mérito que não existe policial corrompido, enfim, certo? Ele diz que a lei não deve ser seguida, que você deve pensar em você ali. E ali nas favelas existe muito traficante, dono do morro, vamos assim dizer, que eles ajudam a população ali do morro, dando remédio, resolvendo alguma situação, certo? E aí quando uma criança olha isso, ele fala o quê? Eu quero ser como ele. Sabe? Se vê um traficante ajudando a mãe, a criança vê um traficante ajudando essa mãe com remédios, ele fala, eu quero fazer isso. Sabe? E aquilo começa a ser construído. E aquilo começa a se tornar o mundo dele. E ele acha que aquilo é o correto. Quando na verdade não é. Amém? Estão conseguindo me entender? O que o Senhor está nos mostrando aqui, se a tua luz que está iluminando o seu corpo são trevas, na verdade, quão grandes são essas trevas. Porque você está sendo enganado, porque você está achando que está correto, quando na verdade você não está. Por que Jesus, o que nós vemos na Bíblia, que muitos chegarão perante o Senhor e falar, Senhor, eu expulsei demônios em seu nome, eu curei enfermos em seu nome. E Jesus sempre fala para mim, eu não conheço você, eu não sei quem você é, por favor aparte-se de mim. Sabe? Porque estão sendo enganados, meus queridos. Estão sendo enganados. Pessoas são enganadas achando que o inferno não existe, que o diabo não existe. Pessoas estão sendo enganadas achando que Deus não existe. Pessoas estão sendo enganadas achando que não é tão necessário assim ir para o culto, ir para a igreja. Pessoas estão sendo enganadas achando que não deve tanto ler a palavra, porque ela foi escrita por homens, mas esquece que toda a escritura foi inspirada por Deus, sabe? Elas acham que é uma coisa absurda Noé ter construído uma arca do nada, sem experiência nenhuma, sabe? Sem ter nunca construído nada, e é impossível a água ter subido e ela ter o quê? Inundado e matado todo mundo, menos Noé e a família dele. Que todos os animais entraram na arca. E a partir de um engano, elas desconsideram tudo isso aqui. Todas as preciosidades. Então entende quanto é perigoso isso? Não permita que os teus olhos te enganem. Não permita que eles ficam tirando a verdadeira luz, que é Jesus, de dentro de você, e coloque uma falsa luz. Fique atento para isso.
Fique atento para essas coisas, porque isso é corriqueiro. Na maioria das vezes não aparece grande, começa pequenininho. E um abismo puxa outro abismo, então vai ficando grande. E quando chega a um determinado ponto, quão grandes são essas trevas? Quão profundas são essas trevas que estão nessas pessoas que estão sendo enganadas? Amém? Então eu quero deixar aqui alguns pontos para que nós possamos cuidar dos nossos olhos. Amém? O que a palavra de Deus, o que o Senhor nos fala na sua palavra, que nós devemos ter atenção com os nossos olhos, certo? Atenção, nós precisamos usar os nossos olhos da forma correta, ok? Nós precisamos usar os nossos olhos da maneira como agrada ao Senhor e não como agrada a nós, certo? Nós devemos olhar como Jesus olha, não como o diabo olha. Porque a palavra diz que não tem como nós servirmos aos dois senhores, amém? Ou você vai servir um, ou você vai servir outro, certo? Então não priorize, não fique fixando os seus olhos na riqueza, não fique fixando os seus olhos no seu sonho, não fique fixando os seus olhos no tamanho da tempestade, no tamanho do problema. Fixe os seus olhos em Jesus, fixe os seus olhos na palavra. Comece a treinar os teus olhos para que eles se comportem como o Senhor quer, como o Senhor determinou e como Ele nos falou. O primeiro ponto que eu coloco é: não descanse os teus olhos no pecado. Não pegue os teus olhos e fique descansando nos pecados. Sabe como que isso funciona? Às vezes você vai ter um dia muito cansativo, ok? E às vezes você vai estar lá e você vai falar: caraca, vou dar uma relaxada aqui, vou chegar, vou assistir um filme, certo? E aí você começa a assistir um filme. É errado assistir um filme? Não é errado assistir um filme. Errado é você descansar os teus olhos da mensagem errada do filme, ok? É você absorver através dos seus olhos a mensagem adúltera do filme, a mensagem maldita do filme, ok? Então não se engane, não fique descansando os teus olhos lá, sabe? Não fique perdendo tempo, não fique pegando e falando: eu quero descansar. Não descanse os teus olhos numa mulher bonita cobiçando ela, ou num homem bonito cobiçando ele, sabe? Treine os seus olhos para não fazer isso. Seus olhos podem descansar em outros lugares e ainda assim receber algo vindo do Senhor. Vocês creem nisso? Amém. Não se engane, não se deixe ser enganado por essas coisas. Mateus capítulo 5, versículo 27 diz o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério, amém? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar ou olhar, em outras traduções, numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Certo? Olha só. Portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranca-te-o e tira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Jesus diz para nós que se você não está conseguindo dominar os teus olhos, é melhor que você arranque para fora. Porque o olho, ele tem a capacidade de nos levar para o inferno. Já pararam para pensar nisso? Aqui, isso é claro. Se você está colocando os teus olhos no lugar errado, no pecado, os teus olhos está sendo um instrumento para te levar para o inferno. Ele não está sendo um instrumento para iluminar o teu corpo. Ele está sendo um instrumento para amaldiçoar você mesmo. Então não permita, não descanse os teus olhos no pecado. Não pare e fique olhando. Desvie o olhar. Feche os seus olhos. Sai fora dali.
fugir da aparência do mal. Ok? Nós temos uma arma fundamental no nosso corpo, uma arma física no nosso corpo, né? Que nos permite fechar os nossos olhos. Essa é a arma. Então feche os seus olhos. Ok? Segundo ponto. A vontade de olhar não provém do Pai. 1 João, essa eu vou querer ler. 1 João, capítulo 2. Vamos lá comigo. 1 João, capítulo 2. Versículo 15. Amém? Vocês acharam? Está escrito assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ou seja, a vontade dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ou seja, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo já é de quem? Do maligno. 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Então, a concupiscência dos olhos não provém do Pai. Sabe aquela vontadezinha que dá de olhar aquilo que não se deve olhar? Isso não provém do Pai. Sabe aquela vontade de ir lá e dar uma observada naquilo que não deve ser observado? Isso não é a vontade do Pai. Essa não é a vontade de Deus. Ok? E sabe o que ele diz? Que essas vontades, elas vão passar. Elas não vão ficar para sempre aí dentro. Porque o mundo vai passar. Então essas vontades vão passar, porque essas vontades não pertencem ao Pai. Elas pertencem ao mundo, amém? Mas aqueles que fizerem a vontade do Pai, de não olhar, de não descansar os seus olhos no pecado, esses o mundo não vai levar. Eles vão permanecer para sempre. Eles vão permanecer para sempre no Senhor. Então tenham muita atenção nisso, sabe? Aquela vontade de olhar algo, sabe? O mundo sofre muito com a tal da pornografia. E essa pornografia, ela vem sim através dos olhos também. Não é verdade? O mundo sofre muito às vezes. Eu não acredito que o cristão ele deve se esquivar da política. Eu não acredito que o cristão deve se esquivar de assistir uma partida de futebol, mas eu tenho um testemunho sobre isso. Teve um determinado momento na minha vida que os jogos de futebol me deixavam muito nervoso ao ponto de querer falar palavrão, ou muito nervoso a ponto de mudar o meu humor, de tratar mal que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo no jogo, quando meu time estava perdendo, quando meu time estava jogando mal, certo? Até um ponto que o Senhor me ministrou: é tempo de você fechar os seus olhos para isso um pouco. E eu parei e fiquei um bom tempo sem assistir. E quando eu fiquei esse bom tempo assistindo, eu aprendi. E hoje eu consigo assistir uma boa. Perdendo, empatando, ganhando, eu continuo em paz. Ok? Então se algo está fazendo com que você seja incomodado, está tirando a essência do Senhor, de você, de quem você é em Cristo, é bom que você pare um pouco com isso, sabe? Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Terceiro aqui, feche os seus olhos para o mal. Então nós acabamos de falar que a vontade dos olhos, ela não provém do Senhor. Isaías 33, vocês abrindo, eu vou abrir aqui rapidinho para vocês. Isaías 33,
Olha o que diz, que incrível. Isaías 33:15 diz assim: o que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os teus olhos para não ver o mal. Esses que fecham os seus olhos para não verem o mal, diz assim o 16: este habitará nas alturas, e fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Ei, se você fecha os olhos para o que é mal, você abre os olhos para Deus. Aleluia. Para enxergar Deus. Olha que incrível que Isaías 33:15 nos fala. Se você fecha os seus olhos, tapa os seus ouvidos para aquilo que é mal, para aquilo que não agrada ao Senhor, que não provém do Senhor, que não vai te levar para o Senhor, muito pelo contrário, que vai te levar para outro lugar. Cara, quando você fecha os seus olhos para essas coisas, você enxerga Deus. Entende? Ele diz aqui: os teus olhos verão o rei, e na sua formosura, e verão a terra. Olha, se você fecha os seus olhos porque é mal, que é sujo, que é corrupto, que quer te corromper, não para tratar e para defender a justiça, sabe? Mas aquilo que quer te levar para a sujeira do pecado, para a ira, para a inveja, sabe? Para a ganância. Se você fecha os seus olhos para isso, você começa a enxergar Deus. Glória a Deus, a palavra do Senhor é demais. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, ela é reveladora, ela é inovadora, cara. Não é à toa que ela mesma fala que a verdade, ela liberta. E quem é a verdade? É Cristo. A tua palavra é a verdade, João fala. E a verdade é Cristo, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade é a vida. É incrível isso, sabe? Então, o terceiro ponto: feche os seus olhos para o mal, sabe? Feche. Não cobice, feche os olhos. Não frita o pecado, fica olhando, sabe? Fica hipnotizado pelas coisas do pecado, sabe? Feche os seus olhos, desvia o olhar, sai dali, ok? Vá para longe. E o quarto: domine os seus olhos para que eles te façam lembrar e não esquecer. O que eu quero dizer com isso? João 14:23 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Certo? Se você conversar com Deus, se você conversar com Jesus, a palavra dele diz isso aqui: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Então aqui você entende que se você guarda os mandamentos do Senhor, obedece ao Senhor, ele faz morada dentro de você. Amém? Só que a palavra de Deus diz assim: aquele que diz que não peca está pecando. Entendeu? Eu sou um pecador, mas pela palavra eu sei que Jesus mora dentro de mim, que Deus faz morada dentro de mim. Amém? E eu, em uma das minhas orações, eu perguntei: Deus, então por que nós continuamos pecando? Como pode nós continuarmos pecando se o Senhor continua, se o Senhor mora dentro de nós? Se essa luz está dentro de nós? Por que às vezes a gente ainda erra? A gente faz besteirinhas que te desagradam? Porque o Senhor está aqui dentro. O resplendor, a glória, sabe? O Criador, o poder, a autoridade. Porque Deus não vem completo para você, Ele vem completo, amém? Você não vai acessar 1/4 do Espírito Santo, Ele é inteiro para você. Ok? E Ele está inteiramente morando dentro de você, se você guardar os mandamentos dEle, se você obedecer, viver, sabe? Então, como você, como todos ainda, continuam pecando, errando? O Senhor falou para mim: porque vocês esquecem que eu estou aí dentro.
vocês se esquecem que eu estou morando dentro de vocês. É a mesma coisa que eu estou com uma dor nas costas e eu estou sentado. Porque se eu levantar, as minhas costas vão doer, né? Mas se eu vejo algo caindo, o meu instinto é me mover para pegar. Porque naquele momento eu me esqueci que eu estou com dor nas costas. Amém? Então os meus olhos me fizeram esquecer daquilo que eu precisava cuidar naquele momento. Então conseguiu me entender? Certa vez eu tinha machucado meu joelho e meu joelho estava muito dolorido. Eu estava andando mancando com todo cuidado do joelho, certo? Todo cuidado. Eu estava com muita dor no joelho. E de madrugada, meus queridos, eu precisei ir no banheiro. E quando eu fui de madrugada no banheiro, eu estava descalço. Sabe o que aconteceu? Eu ali, sabe quando você acorda, você liga a luz do banheiro, você não enxerga nada direito, mas você sabe que você precisa ir no banheiro, ok? Eu ali cuidando do meu joelho, de repente eu pisei descalço numa barata. Meu irmão, eu me esqueci que o meu joelho estava doendo, que eu precisava cuidar, que eu não podia fazer qualquer movimento com ele naquela hora. E quando eu senti a barata fazendo assim embaixo dos meus pés, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Mexer o joelho de todo jeito, para que ela não subisse nos meus pés, para que ela não ficasse ali, não continuasse. E depois que eu fiz isso, veio a consequência. Meu irmão, sabe o que é às vezes nós esquecermos de cuidar aquilo que está dentro de nós? Esquecermos que Ele está morando aqui dentro de mim, está morando dentro de você. Entende? Porque às vezes os nossos olhos nos levam a ira. E falar o que não deve. E fazer o que não deve. E esquecendo de quem está morando aqui dentro. De que naquele momento eu fechasse os meus olhos e lembrasse, Deus está morando dentro de mim. Deus, o que eu faço agora? O que eu falo agora? O que eu decido agora? Porque a palavra nos garante, aquele que buscar, vai achar. Amém? Então nós vamos passar por momentos nas nossas vidas, nessa nossa caminhada aqui na Terra, que serão desafiadores, que serão, sabe, pesados, que nos trarão sentimentos contrários àqueles sentimentos que Deus quer que nós tenhamos, de ansiedade, desespero, eles vão querer trazer medo para nós, sabe, ira, raiva. Eles vão querer colocar isso e eles querem que nós venhamos a agir através disso, quando não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente feche os olhos, que a gente respire um pouquinho naquele momento e que a gente lembre que Ele está dentro de nós e que nós temos livre acesso para Ele através de Jesus Cristo. Então não permita, não deixe que os teus olhos te façam esquecer que o Senhor está dentro de você, mas façam com que os teus olhos se lembrem que o Senhor sempre está com você, sempre está aqui morando em você. Como que eu faço isso, pastor? Leia a palavra. Use os teus olhos para ler a palavra, use os teus olhos para assistir a pregação, use os teus olhos para ver aquilo que edifica e não aquilo que destrói. Aquilo que te leva para mais perto do Senhor, que lembra o quanto o Senhor é bom. Aquilo que testifica o que Deus te prometeu e não o que te rouba o que Deus te prometeu. Amém? Não permita que isso aconteça, Ele mora dentro de nós. Sabe, meus irmãos? Contemple Deus. Contemple o Senhor. Deus falou isso comigo de uma forma muito diferente. Contemple a Deus. O Senhor precisa
que você aprenda a contemplar. O Senhor precisa daqueles que saibam contemplar. O exemplo que eu dei conversando com algumas pessoas. Quando você vai olhar para uma pintura, ou aqueles que gostam de olhar pinturas, eles vão até o museu e eles fixam os olhos naquela obra. Amém? E eles começam a enxergar os detalhes, tentando ali entender como foi feito, a mensagem que aquela obra está passando. Mas para isso eles precisam parar e olhar com atenção. E é isso que às vezes falta para mim e para você. É parar para olhar com atenção para Deus e para as coisas de Deus, que vêm de Deus. Você já parou para olhar, para contemplar, que isso quer dizer olhar profundamente, olhar fixamente? Você já parou para contemplar hoje as Escrituras? Você já parou hoje para contemplar a criação olhando no espelho? A criação que o Senhor colocou ao seu lado? Você já parou para contemplar a porta que Deus abriu no seu trabalho, na sua profissão? Você já parou para contemplar? Então comece a parar e use os teus olhos para contemplar a Deus. Aleluia. Aleluia. Contemple a Deus. Peça e Ele vai te ajudar a olhar, a usar melhor os teus olhos, a cuidar mais dos teus olhos. Amém? Se você puder, fique de pé, porque nós vamos orar.